Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 10, que tem como objeto de conhecimento operações com números decimais, detalhamento, multiplicação de números decimais. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E esta será a nossa aula de multiplicação de números decimais. Nesta nossa aula, nós vamos aprender todas as regras que a gente precisa conhecer para poder executar perfeitamente esta operação de multiplicação envolvendo os nossos números decimais. Quem são os nossos números decimais? São exatamente aqueles números que têm as vírgulas. É exatamente aquela dor de cabeça, aquele pesadelo para muitos alunos que é efetuar as operações com os números decimais. E nesta aula nós vamos conhecer exatamente a multiplicação. Então vamos lá. Multiplicação de números decimais. Em uma multiplicação com números racionais na forma decimal, convém lembrar que... Vamos aqui ver os nossos pontos. Primeira etapa. Multiplicamos os números como se fossem números naturais. Gravem esta informação. Nós vamos multiplicar os números como se fossem números naturais. Como assim, professor? Como se fossem números naturais? Como se os números não tivessem a vírgula. Por exemplo, o número 3,75. Na hora da gente fazer a multiplicação, nós vamos executar a multiplicação utilizando o número 375. Mas, professor, e a vírgula? O que a gente vai fazer? A vírgula a gente vai colocar ela na próxima etapa. Olha, colocamos a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Como assim, professor? Se o meu número, primeiro número que eu vou fazer a multiplicação, ele possuir uma casa decimal depois da vírgula, e o meu outro número também possuir uma casa decimal depois da vírgula, eu vou somar a uma casa decimal do primeiro número com a uma casa decimal do segundo número. E isso vai fazer com que o meu resultado tenha duas casas decimais, ou seja, dois números depois da minha vírgula. Tudo bem? Próxima etapa aqui. Olha, observamos os sinais. Se os dois fatores têm mesmo sinal, o produto é positivo. É exatamente aquele jogo de sinal, lembra? Sinais iguais dá positivo. Sinais diferentes, o produto é negativo. Lembrando que produto é como a gente chama o resultado de uma multiplicação. O resultado nós chamamos de produto. E o jogo de sinal a gente já viu, tá? Já foi estudado, certo? Jogos de sinais. Tudo bem? Onde sinais iguais, ó, mais com mais, dá mais. Menos com menos, dá mais. Sinais iguais, positivos. E sinais diferentes, ó, mais com menos, dá menos. E menos com mais, também dá menos. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Tudo bem? Vamos aqui observar como é que a gente resolve a nossa multiplicação com números decimais. Vamos aqui olhar o nosso primeiro exemplo. 1,5 vezes 3, tá? Como é que estava dizendo aí no nosso
aqui, ó, nas nossas etapas. Vamos multiplicar os números como se fossem números naturais, ok? Então, aqui nós vamos multiplicar como se fosse, ó, 15 vezes 3, certo? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, que já tinha subido, 4. Certo? Aqui é o nosso segundo exemplo. Multiplicar como se não tivesse vírgula, como se fossem números sem vírgula. Tá? Então, vamos multiplicar como se fosse, ó, 275 vezes, eu vou colocar o 0,5, pessoal, mais 0,5 é o mesmo do que 5, tá? Se eu não considerar a vírgula. Então, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 7, 35. Com 2 que subiu, 37. Vai 3. E 5 vezes 2, que é 10, mais o 3 que subiu, 13. Ok? Então, observe, aqui já está com a vírgula. Tranquilo, esse será o resultado final. Aqui também já está com a vírgula. Aqui também será o resultado final. Mas aqui eu estou fazendo, ó, o passo a passo com vocês. Chegamos exatamente aqui, tá? 15 vezes 3 é 45. E 275 vezes 5 é igual a 1.375. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar as vírgulas, certo? Vamos observar os números que a gente multiplicou, quantos números possuem depois da vírgula. Então, aqui, ó, 1,5 possui apenas um número depois da vírgula. Ele tem exatamente uma casa decimal depois da vírgula. E o número 3, observa que ele não tem a vírgula, né? Então, ele não tem números depois da vírgula. Então, ele tem 0 casas decimais. Isso aqui no nosso primeiro exemplo. Aqui no nosso segundo exemplo, observe que, ó, o número 2,75 possui 2 números depois da vírgula, 2 casas decimais. E o número 0,5 possui uma casa decimal. A gente viu lá na nossa segunda etapa o quê? Que nós vamos somar exatamente o número de casas decimais dos nossos fatores. Então, como aqui eu tinha uma casa decimal mais 0 casa decimal, o meu resultado vai ter uma casa decimal. Então, eu vou conferir 1 e eu vou dar vírgula. Nosso segundo exemplo, ó, 2 casas decimais com mais uma casa decimal, a gente soma. 2 mais 1 significa que o meu resultado tem que ter 3 casas decimais, que é exatamente o que tem aqui, ó. 3, e aí a gente coloca a vírgula. Ok? Então, vamos lá, vamos recapitular aí as nossas etapas. Tudo bem? Primeira etapa, nós iremos multiplicar os números como se eles não tivessem a vírgula. Vamos multiplicá-los como se fossem números naturais. Até aí a gente vai ignorar a vírgula, certo? Se for 1,3, a gente vai multiplicar 13. Se for 2,5, nós vamos utilizar 25. Certinho? Segunda etapa, agora a gente vai colocar as vírgulas. Então, a gente pega a quantidade de números decimais depois da vírgula do primeiro fator e vamos somar com a quantidade de números decimais depois da vírgula do segundo fator, né? Que é as nossas multiplicações. E aí o nosso resultado terá exatamente a soma do número de casas decimais do primeiro fator com o número de casas decimais do segundo fator. Esse resultado será o número de casas decimais do nosso produto. Tudo certo até aí? E quando possui sinal na frente dos nossos fatores, a gente tem que fazer aquele joguinho de sinal. Sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Tudo bem?
Mas, como matemática é muita prática, vamos praticar para a gente aperfeiçoar aí o que a gente aprendeu. Vamos lá. Aqui o nosso exemplo 1. Vamos resolver aqui o nosso primeiro exemplo. 0,7 vezes 1,3. Como é que a gente vai fazer? Vamos efetuar a multiplicação como se não tivesse a vírgula. Tá? Então aqui eu vou ter o quê? Ó? 0,7, né? Vezes 1,3. Professor, o senhor colocou a vírgula. Não tem problema, pessoal. Eu posso muito bem até inverter se eu quiser. Ó. 1,3 vezes 0,7. Eu só não vou contar ela. Eu sei que aqui é 1,3, mas eu vou considerar como se fosse 13. Tá? E aí eu vou efetuar a minha multiplicação. Ó. 7 vezes 3, 21. Fica 1 aqui, sobe 2. 7 vezes 1, 7. Com 2 que subiu, 9. Ok? E agora eu vou ver o zero. Precisaria eu fazer a conta com zero? Não. Mas nós vamos fazer. Vamos lá. 0 vezes 3, 0. Lembrando que, como a gente está efetuando a conta como se não tivesse a vírgula, tá? Nós estamos fazendo multiplicação com mais de um número, então a gente tem que deixar esse espaçozinho aqui em branco, tá bom? Então, 0 vezes 3 é 0 e 0 vezes 1 também é 0. E agora nós vamos somar o nosso resultado. Aqui o 1, aqui o 9 e aqui o 0, certo? Agora, acabamos a nossa primeira etapa. Vamos agora fazer a segunda etapa, que é o quê? Colocar as nossas vírgulas, tá? Então, colocando aí a nossa vírgula, eu vou verificar quantos números eu tenho depois da vírgula do meu primeiro fator. Eu tenho um número apenas, que é o 7. Nosso segundo fator aqui, ó, eu tenho, né, também um número somente, que é o 3. Logo, ó, se eu tenho um número no primeiro fator e um número no segundo fator, significa que o meu resultado vai ter que ter 2 números depois da vírgula. Então, eu confiro, ó, um número, 2 números. E aí eu coloco a vírgula, fazendo com que o meu resultado seja 0,91. Tudo bem? Vamos lá, continuar praticando, sempre seguindo as mesmas etapas, pessoal. Não precisa ter pressa para resolver. E uma outra dica também que eu dou. Verifiquem um número que tenha mais números. Ó. Aqui só tem o 4 e o 5. Aqui nós temos o 2 e o 5. Tentem colocar o maior com mais números em cima, porque facilita para vocês. Tá bom? Não vai alterar se você colocar 45 vezes 225 ou se você colocar 225 vezes 45. O resultado vai dar o mesmo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 2,25 vezes 4,5. Tá bom? Então, vamos lá resolver a nossa conta. Ó, 5 vezes 5, primeiro com o 5, né? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 que subiu, 12, vai 1. 5 vezes 2, 10. Com 1 que tinha subido, 11. Ok? Agora que eu multipliquei o 5 por todos, eu vou multiplicar o 4. Então, vou fazer, ó, 4 vezes 5, 4 vezes 2 e 4 vezes 2. Lembrando que eu vou deixar um espaçozinho em branco, tá? Porque o 4 é o meu segundo número. Então, 4 vezes 5, 20, sobre 2. 4 vezes 2, 8. Com 2 que subiu, 10. Fica o 0, sobe 1. E 4 vezes 2, 8. Com mais 1 que subiu, 9. Agora, nós vamos somar o nosso resultado. E aí, o nosso resultado fica, ó,
5. 2 mais 0, 2. 1 mais 0, 1. E 1 mais 9, 10. Ok? Agora nós vamos colocar a nossa vírgula. Vamos lá. Nosso primeiro número aqui possui uma casa decimal apenas, depois da vírgula. O nosso outro número, ó, possui duas casas decimais depois da vírgula. Então, a gente soma esses números. Somando 1 mais 2, significa que o meu resultado tem que ter 3 casas decimais depois da vírgula. Se tem que ter 3 casas decimais, eu começo da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3. Deu as 3 casas que tem que ter no meu resultado, eu coloco a minha vírgula, fazendo com que o meu resultado seja 10,125. Ok? Vamos lá para a próxima. Nossa letra C. 0,002 vezes 0,03. Ok? Então, o passo a passo é sempre o mesmo. Vamos multiplicar como se não tivesse a vírgula. Eu vou fazer a multiplicação sem a vírgula mesmo. Então, 0,002 eu só vou colocar o 2. E 0,03 eu só vou colocar o 3. Tá? Professor, por que você não colocou os zeros? Porque se eu fosse colocar aqui, ó, ia ser 0,002 e seria 0,03, sem vírgula. Tá? 0 na frente não precisa aparecer. Logo, eu só ia ficar com 2 vezes 3 do mesmo jeito. Tá bom? Então, 2 vezes 3 é 6. Por que eu fiz dessa maneira agora sem colocar vírgula? Para vocês verificarem esta possibilidade, ó, de completar com zeros no nosso resultado. Cheguei já aqui no resultado que foi 6. Ok? Então, vou conferir, ó. Meu primeiro número tem 3 casas decimais depois da vírgula. Nosso segundo número tem 2 casas decimais depois da vírgula. Basta eu somar, eu sei que o meu resultado tem que ter 5 casas decimais depois da vírgula. Então, vamos lá. Eu só tenho aqui o 6. Então, eu vou conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se tem que ter 5 casas decimais, agora eu coloco a minha vírgula. Tá? E onde ficou o espaço, ó, eu vou completando com 0. 0, 0, 0, 0. E na frente da vírgula eu tenho que colocar o 0. Logo, 0,002 vezes 0,03 é igual a 0,00006. Tudo ok, pessoal? Então, assim, até agora, a gente já viu apenas as contas diretas, né? A gente viu que o cálculo direto da multiplicação, basta a gente seguir a etapa, tá tudo certo. Mas agora a gente vai começar a praticar fazendo algumas interpretações de texto. Vamos agora ver em formas de problemas. Vamos lá. Exemplo 2, né? Que vai ser, no caso aqui, o nosso primeiro problema, tá? Para repor o seu estoque de farinha do Arinhi, um mercadinho fez um pedido de 150 quilos da farinha, né? Sabendo que cada quilo da farinha custava R$ 8,50. Então, o valor gasto nesse pedido foi de... E aí, pessoal? Letra A, R$ 1.050. Será que deu isso, os 150 quilos de farinha? Nossa letra B, R$ 1.275. Será que foi esse o resultado? Letra C, R$ 850. Será que deu R$ 850? Ou a letra D, R$ 1.750. E agora, pessoal, qual será que foi o valor que foi gasto neste pedido de 150 quilos de farinha do Arinhi?
Pensa numa farinha boa, né? Para a gente tomar aquele açaizão. Seria uma boa, né? Com aquela bandazinha de tambaqui. Que maravilha! Mas vamos ver quanto esse mercadinho teve que pagar nesse pedido? Então, a gente tem, ó, são 150 quilos e cada quilo custava R$ 8,50. E agora? Será que o resultado, né, é a letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos ver aqui, ó, seguindo as mesmas etapas, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos multiplicar como se os números não tivessem a vírgula. Então, nós vamos multiplicar os 150, que realmente não tem vírgula, né? Foi uma quantidade exata, pelo valor do quilo da farinha, que eu vou colocar 8,5. Eu não vou nem botar o outro zero no final. 8,5 e 8,50, pessoal, é a mesma coisa. Tudo bem? Assim como o zero para frente do 8 não faria efeito, os zeros para trás do 5 também não fariam efeito. Bom, e agora eu vou multiplicar como se não tivesse a vírgula, ok? Então, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 é 25. Lembrando que tabuada você já tem que saber, tá bom? E 5 vezes 1 é 5, com os 2 que subiu, 7. Tudo certo? Agora que eu já fiz a multiplicação com 5, vamos com 8. 8 vezes 0, 0. Tá bom? Eu deixo sempre um espaçozinho aqui. 8 vezes 5, 40. Então fica o 0, vai 4. E 8 vezes 1 é 8, com o 4 que subiu, 12. E agora eu vou somar o meu resultado. Então, 0 mais nada é 0. 5 mais 0 é 5. 7 mais 0 é 7. O 2 não tem ninguém para somar e o 1 não tem ninguém para somar. Tudo certo? Agora nós vamos colocar a nossa vírgula. Como eu só utilizei, ó, uma casa decimal depois da vírgula, o meu número de cima, ó, não tem nenhuma. O meu número de baixo, ó, só tem uma casa decimal, porque eu só usei 8,5. Então, meu resultado vai ter uma casa decimal. Tá? Se só vai ter uma casa decimal, ó, eu só vou conferir 1 e vou botar a vírgula. Tá bom? Como a gente trata de dinheiro, sempre dinheiro tem duas casas decimais depois da vírgula. Por isso que o 8,50. Tudo bem? Então, aqui o meu resultado vai ser 1.275. Alternativa correta, letra B, R$ 1.275. Este será o valor gasto no pedido de 150 quilos de farinha, onde cada quilo custa R$ 8,50. Tudo bem? Agora, vamos aqui ao exemplo 3. Para realizar um churrasco, Tiago comprou 3 quilos de alcatra e 2 quilos de contrafilé. Sabendo que a alcatra estava custando R$ 32,50 o quilo. Tá? Então, a gente já sabe que a gente vai fazer uma multiplicação aí, né? Ó, R$ 32,50 o quilo. E o Tiago comprou quantos quilos? Ele comprou 3 quilos. E o contrafilé estava custando R$ 38,90 o quilo. Ó. Já temos mais uma conta para fazer. Ó. R$ 38,90 o quilo. E o Tiago comprou 2 quilos de contrafilé. Tudo bem? E aí, quanto o Tiago gastou com carne nesse churrasco? Basta a gente realizar aqui a nossa multiplicação. Então, vamos lá. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 5 é 15. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com 1 que subiu, 7. E aí, 3 vezes 3 é 9.
Quantas casas decimais? Observe que só tem casa decimal no número de cima, que tem 2. E o meu número de baixo não tem número depois da vírgula. Né? E como ele não tem número depois da vírgula, é 0. Então, o resultado tem que ter 2. Então, 1, 2. Então, só com alcatra, Tiago gastou R$ 97,50. Tudo bem? Agora, vamos ver aqui com o contrafilé. Ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Com mais um que subiu, 17. Vai 1 de novo. E 2 vezes 3, 6. Com mais um que subiu, 7. Novamente, ó, 2 casas decimais. O meu número de baixo não tem nenhuma. Então, o resultado tem que ter 2. Então, com contrafilé, o Tiago gastou R$ 77,80. Tá bom? Como a gente quer saber quanto ele gastou ao todo, basta a gente fazer aí a soma. Vou colocar aqui embaixo o valor do contrafilé, para a gente realizar essa soma. Então, 0 mais 0 é 0. 5 mais 8 é 13. Vai 1. Soma de números decimais é vírgula embaixo de vírgula. Então, já coloco a minha vírgula. 7 mais 7 é 14. Com mais 1 é 15. Sobe 1 de novo. E aí, o 9 mais 1 é 10. Com mais o 7 é 17. Então, o resultado aí é R$ 175,30. Esse é o valor gasto com carne pelo Tiago, que é a nossa alternativa C. Ok? E agora vamos a mais um exemplo, mais um probleminha aí, olha, o Tiago de novo. Tiago foi a um restaurante onde o valor era pago de acordo com o peso da quantidade de comida servida por ele, o famoso self-service. O prato feito por Tiago pesou exatamente 0,75 quilos. Sabendo que o quilo cobrado neste restaurante é R$ 69,00, qual o valor pago por Tiago? Então, o valor do quilo era R$ 69,00, certo? O prato do Tiago pesou 0,75. Vamos colocar como se não tivesse a vírgula. Certo? Lembrando que eu só vou colocar aqui a vírgula só para a gente conferir. E eu não vou colocar o 0 no final para vocês só se familiarizarem aí que não precisa se tiver o 0 depois do último número ali, depois da vírgula, tá? E aí vamos fazer a nossa multiplicação, ó. 5 vezes 9, 45. Vai 4. 5 vezes 6, 30. Com 4, 34. Ok? Agora, o 7. 7 vezes 9 é 63. Sempre deixando esse primeiro espaço, tá? 7 vezes 9, 63. Sobre 6. 7 vezes 6, 42. Com mais 6 que subiu, 48. Então, 48, vamos agora fazer a nossa soma. E aí o nosso resultado será o 5 aqui sozinho. 4 mais 3, 7. 3 mais 8, 11. Vai 1. E 1 mais 4, 5. Vamos colocar agora a nossa vírgula. Observe que o 69 era 69,00. Não precisa aparecer, então eu coloquei somente 69, não tem número depois da vírgula. E aqui, ó, é 0,75, são 2 números, tá bom? 2 números depois da vírgula. 0 mais 2, meu resultado tem que ter 2 números depois da vírgula, eu confiro, e o resultado será R$ 51,75. Nossa letra D é a nossa letra correta. E aí, pessoal,
Treinamos bastante, resolvemos muita atividade, espero que vocês tenham aprendido e gostado, claro, da nossa aula. Esta foi a nossa aula de multiplicação com números decimais e eu espero encontrá-los aqui numa próxima oportunidade. Até mais!